A medição de calor deve ser de 60 minutos? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico na avaliação de calor. A avaliação de calor deve ser de 60 minutos ou vai ser de jornada integral? Ou vai ser da jornada inteira? Como selecionar os 60 minutos para fazer a avaliação de calor? Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho. E hoje a gente vai estar trabalhando mais um tema relacionado a calor, que vai ser o quê? A medição de calor deve ser de 60 minutos? Então essa é uma dúvida entre muitos profissionais. Então vamos ver o que a NHO 06 ela fala sobre isso. Então vamos lá. O que a NHO ela fala? No item 4, quando ele traz as definições, ele traz lá a definição, por exemplo, de IBUTG. A definição de IBUTG é a média ponderada no tempo dos diversos valores de IBUTG obtidos no intervalo de 60 minutos. Então aqui ele já fala que o IBUTG ele tem que ser obtido no intervalo de 60 minutos. Aí ele também traz aqui a definição de taxa metabólica, média ponderada no tempo das taxas metabólicas obtidas em um intervalo de 60 minutos corridos. Também fala que a taxa metabólica tem que ser obtida nos 60 minutos. Tá? Agora, olha aqui no item 5.3 da NHO 06, ó, que fala sobre os limites de exposição ocupacional. O limite de exposição ocupacional ao calor é estabelecido com base no IBUTG médio ponderado. Tá? Então, para quem não conhece o símbolo do IBUTG médio ponderado é esse. E na taxa metabólica média ponderada, ok? Este é um limite horário e portanto, deve ser respeitado em qualquer período de 60 minutos corridos ao longo da jornada de trabalho. Destaca-se que o ciclo de exposição pode ter duração diferente de 60 minutos. No entanto, a determinação do IBUTG sempre deve considerar os 60 minutos corridos. Tá? Mais embaixo aqui para a gente fazer um comentário. O IBUTG médio ponderado e a taxa metabólica média ponderada a serem utilizados como representativos da exposição ocupacional ao calor devem ser aqueles que, obtidos no mesmo período de 60 minutos corridos, resultem na condição mais crítica da exposição. Então vamos lá, vamos trazer aqui um esclarecimento profissional. Tá? A avaliação de temperatura, a avaliação de calor para determinação de insalubridade, aposentadoria especial ou até mesmo para definir medidas de controle para os trabalhadores, obrigatoriamente ele tem que ser feito num período de 60 minutos. Então nós devemos determinar os 60 minutos mais crítico da exposição do trabalhador, tá? E avaliar naqueles 60 minutos mais crítico. Tá? Então, vou tentar esclarecer um pouquinho aqui para vocês. Tá? Imagina uma cozinheira, que é uma das avaliações mais comuns de calor que nós fazemos. Praticamente todo profissional já fez uma avaliação de calor em cozinheira, né? Quem trabalha com isso normalmente já fez. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação numa cozinheira, primeiro ponto, você tem que perguntar para ela, tá? Qual que é o horário mais crítico? Mas, Thiago, pergunta-se para o trabalhador? Sim, é uma forma de se identificar. Tá? É uma forma de se avaliar os 60 minutos mais críticos. O próprio trabalhador vai falar, olha, a tarde é muito mais quente do que de manhã, ou de manhã cedo, ou seja, o trabalhador vai te falar o horário mais crítico. Tá? Agora eu vou comentar se o trabalhador não sabe, ou o horário que ele te passou, você ficou com dúvida também, o que deve ser feito. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente chega no próprio trabalhador e pergunta, que hora que é o horário mais quente aqui? O trabalhador vai te falar, olha, de tal hora a tal hora. Por exemplo, a cozinheira. Que horário que é mais quente para a cozinheira? Gente, não é das 11 às 12 horas. Porque 11 às 12 horas a cozinheira já está servindo o almoço. Então o almoço já está pronto. Ela já parou de mexer com panela. Ela já parou de mexer com fogo. Tá? Então, na grande maioria, não é das 11 ao meio-dia. Tá? Na grande maioria é o que? É antes. É quando ela está iniciando ou durante o preparo das refeições. Então ela vai te falar, olha, normalmente é das 8 às 9 ou das 9 às 10. É a hora mais quente.
Então o que você vai fazer? Você vai avaliar naquela hora mais quente. Então a tua avaliação de calor, ele tem que levar em consideração aquele horário mais quente. Então é naqueles 60 minutos que você vai avaliar. Tá? Então é naqueles 60 minutos que você vai instalar o teu termômetro de globo, que você vai cronometrar o tempo que ela fica em cada ponto, é que você vai avaliar todos os pontos que foram identificados, é justamente nessa hora. Então a avaliação de calor tem que ser exatamente nessa 1 hora. Tá? Se você não conseguiu avaliar todos os pontos, nessa 1 hora, então você tem que se programar para levar mais termômetros para poder fazer essa avaliação. Porque você precisa medir exatamente nessa 1 hora. A avaliação de calor ele não pode ultrapassar os 60 minutos. Tá? Então ele tem que ser dentro dos 60 minutos. E dentro desses 60 minutos você tem que conseguir avaliar todos os pontos que o trabalhador está exposto. Okay? Se com um aparelho você não dá conta, você tem que levar mais de um aparelho para fazer essa avaliação. Ok? Mas e aí, Thiago, e se o trabalhador não sabe? Tá? Se é de manhã ou à tarde. Por exemplo, também é muito comum a gente pegar a cozinheira que faz almoço e janta. Tá, então qual que é o horário mais crítico? É no período da manhã ou é no período da tarde? Porque a janta ela é preparada antes do horário da janta. Na grande maioria das empresas, lembrando que isso é relativo, a janta é servida às 18 horas, às 6 horas da tarde. Tá? Pelo menos aqui na minha região é mais ou menos nesse horário que é servida a janta para algumas empresas. Tá? Então, se é 6 horas da tarde, que hora que a cozinheira começa a fazer a janta? Por volta de umas 3 horas da tarde. Então, 3 horas da tarde o sol está lá em cima, está tudo mais quente. Então, qual que é o horário mais crítico? É no período da manhã, quando ela está preparando o almoço, ou é no período da tarde, que ela está preparando a janta? Vamos ver o que a NHO 06 ela nos diz. Tá? Ó, no item 6, reconhecimento dos locais e condições de trabalho. Para que as medições sejam representativas da exposição ocupacional, é importante que o período de amostragem seja adequadamente escolhido, de forma a considerar os 60 minutos corridos de exposição que exponham a condição de sobrecarga térmica mais desfavorável. Tal situação somente é identificada mediante análise do par de variáveis, condições térmicas do ambiente e a atividade física desenvolvida pelo trabalhador, e nunca por meio de uma análise isolada de cada uma delas. Então, primeiro ponto, aqui até eu estava esquecendo de comentar sobre isso também. Tá? Para a gente escolher o horário de maior exposição do trabalhador, a gente não leva em consideração só a temperatura. A que hora que é mais quente? Tá? A gente também vai levar em consideração quais são as atividades que você executa. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que de manhã, vamos pegar o mesmo exemplo da cozinheira. Tá? Dá o mesmo exemplo da cozinheira. Essa cozinheira prepara café da manhã, almoço e janta. Tá? Então, café da manhã, que horas que ela começa a preparar o café da manhã? Ela começa a preparar o café da manhã, sei lá, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. É um exemplo, tá, gente? Hipotético. Tá? Digamos, 5 horas da manhã ela começa a preparar o café da manhã. Tá? 9 horas, 8 horas da manhã começa a preparar o almoço e 3 horas da tarde ela começa a preparar a janta. Então esses são os horários que o trabalhador inicia. Então assim, qual que é o horário mais crítico? Então eu vou levar em consideração, além da temperatura que o trabalhador está exposto, também a taxa metabólica, ou seja, a atividade física que é desempenhada ao executar aquela atividade. Então imagina lá que no café da manhã, todo dia, essa cozinheira, ela prepara pão. Ela faz o preparo do pão, ela amassa o pão e detalhe, ela não tem máquina para fazer isso, é tudo manual. Então ela está lá pegando o pão, amassando o pão, fazendo o pão, socando o pão, para depois colocar no fogo. Então, enquanto um pão fica no forno, o outro pão ela está preparando ali para depois fazer uma outra bandeja ou fazer bolo, não sei. Ou seja, a atividade física é muito intensa ao executar essa atividade. Tá? Então, digamos que para a gente definir o local de maior exposição, a gente definiu que é o período da manhã, porque além de estar exposto ao calor que está ali do lado do forno, a atividade física ela é mais intensa. Thiago, mas e quando eu não sei? Tá? E quando eu não sei se qual desses 3 pontos é o mais crítico? Então a NHO ela fala o seguinte, havendo dúvidas
quanto ao período dos 60 minutos corridos de exposição mais desfavorável deve ser identificado por meio de avaliação que cubra um período de tempo maior, envolvendo, se necessário, toda a jornada de trabalho. No entanto, a determinação do IBUTG médio ponderado e a taxa metabólica média ponderada para a caracterização da exposição ocupacional deve ser feita com base no período de 60 minutos, identificado como o mais desfavorável. Vamos usar esse mesmo exemplo da cozinheira, que faz café da manhã, almoço e janta. Tá? Essa cozinheira está exposta a 3 horários de calor. Eu fiquei com dúvida, não sei qual dos 3 é o mais quente, mesmo com o trabalhador falando para mim qual ele acha ser mais quente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar esses 3 horários, vou fazer o cálculo do IBUTG médio ponderado e a taxa metabólica média ponderada, achar os limites para cada uma dessas atividades, ok? Para cada um desses períodos, melhor, tá? Para cada um desses períodos, e aquele que for maior, tá? Aquele resultado que for maior é aquele que eu vou utilizar para me fazer as minhas conclusões, ok? Então é isso que a NHO está falando. Se eu tenho dúvida, eu tenho que avaliar mais pontos. Então eu vou avaliar vários períodos de 60 minutos. Dependendo da situação, eu vou fazer uma avaliação de até uma jornada de trabalho. Se a jornada de trabalho do trabalhador é 8 horas, eu vou avaliar 8 horas. Então eu vou avaliar 60 em 60 minutos. Tá? 60 em 60 minutos, determinando qual que é o horário mais quente para o trabalhador. Lembrando, não é levando em consideração somente a temperatura, mas também a taxa metabólica. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma avaliação de jornada de trabalho, não é deixar o termômetro de globo num local o dia inteiro. Tá? Eu fazer uma avaliação de IBUTG a cada 60 minutos. Cada 60 minutos, cronometrar o tempo que o trabalhador fica em determinada atividade, fazer a medição nos pontos em que o trabalhador está exposto. Tá? Então, é fazer uma avaliação de IBUTG a cada 60 minutos. Depois eu vou fazer todos os cálculos e identificar qual que é o período de maior exposição do trabalhador com o resultado de IBUTG mais elevado. Ok? Então, pessoal, resumindo, avaliação de IBUTG de estresse térmico, avaliação de calor para fins de identificação de insalubridade, aposentadoria especial ou até mesmo para prevenção para o trabalhador, ele deve ser avaliado nos 60 minutos mais críticos da exposição do trabalhador. Para mim identificar os 60 minutos mais críticos da exposição, eu posso perguntar direto para o trabalhador, ou, tendo dúvidas, eu tenho que avaliar mais de um período de 60 minutos, ok? Podendo chegar até a jornada de trabalho. Se a jornada de trabalhador é de 8 horas, eu vou avaliar 60 minutos. Na verdade, eu vou avaliar 8 períodos de 60 minutos. Então, a cada 60 minutos é 1 hora. Então, a cada período que eu vou avaliar 8 períodos, vão dar exatamente 8 horas. Tá? Então, eu vou fazer essa avaliação para identificar o horário de maior exposição do trabalhador. Ok? Então, é isso que a NHO determina. Eu tenho que avaliar os 60 minutos corridos. A minha avaliação tem que durar, no máximo, 60 minutos. Se com um aparelho eu não conseguir avaliar todos os pontos que o trabalhador está exposto, eu tenho que usar mais de um aparelho para poder fazer essa avaliação. Caso contrário, eu não consigo fazer essa avaliação. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho. Beleza? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.